E vocês sabem exatamente a diferença de um condomínio fechado para um loteamento de acesso controlado, ou mais comumente, como o pessoal chama de loteamento fechado? Então hoje a gente vai explicar em detalhes as principais diferenças, principalmente jurídicas, e da onde que veio as duas figuras, tanto do condomínio fechado como do loteamento de acesso controlado. Então tudo começou ali na década de 60, na década de 70, onde houve um grande êxodo rural. As pessoas estavam deixando o campo, indo para a cidade para buscar emprego, para buscar uma melhoria de vida, e nisso viu-se uma necessidade de uma organização melhor dessa expansão urbana, porque essa expansão estava ocorrendo de forma desordenada, as pessoas construindo casas, vendendo lotes, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de organização. E depois o poder público tinha que vir consertando, colocando asfalto, fazendo a infraestrutura, fazendo até a organização geométrica dessa cidade. Então, eles criaram a lei de 6766, que foi a lei que veio para poder regularizar essa questão de loteamentos, né? A lei do parcelamento de solo. Então essa lei ela deixa bem claro ali que a pessoa que está fazendo o loteamento ela é responsável por fazer toda a infraestrutura, ela precisa de aprovações da prefeitura, precisa de um projeto urbanístico, precisa de um projeto de drenagem, um projeto elétrico, enfim, ela tem que deixar aquela área planejada e principalmente aprovada pelo poder público para então depois poder ser comercializada. Certo? Então isso atendeu a demanda de expansão urbana que a gente chama de aberta, né? A expansão urbana onde toda aquela parte das ruas, a parte pública vai para a prefeitura e principalmente as praças, né? E as áreas institucionais são as áreas que vão ser doadas para a prefeitura. E então o restante, né, os lotes que são as áreas comercializáveis, elas poderiam ser vendidas, que aquilo ali já foi aprovado tanto pela Câmara dos Vereadores quanto pela Prefeitura e fiscalizado. Então a Lei 6766 veio para ordenar esse crescimento urbano das áreas abertas. E então, mais ou menos na mesma época, foi criada também a Lei 4591, que veio principalmente para ordenar e organizar a questão dos condomínios, né? Principalmente os condomínios de apartamentos, né, que são os prédios, e os condomínios de casa. Então essa lei veio para organizar a questão das frações ideais, para saber como é que as pessoas vão pagar o condomínio, como é que vai ser organizado essa assembleia para eleger um condomínio, como que funciona as áreas de uso compartilhado, né, as áreas que são do condomínio e não são privativas de um usuário. Então essas duas leis, pessoal, a 6766 e a 4591, elas são muito antigas e elas foram muito bem feitas, tanto é que elas foram pouco alteradas ao longo do tempo. Só que por volta ali dos anos 90, mais ou menos, surgiu uma demanda do mercado que nenhuma dessas leis conseguia suprir, que era o condomínio fechado. Antigamente não se havia essa demanda tão grande pelo condomínio fechado, né? Ou você ia para condomínio de apartamentos de casas, né, as vilas, ou então você iria para o loteamento aberto, que seria realmente o espaço comum, né, o espaço comum da cidade. Só que devido à violência, devido ao conforto, devido a vários fatores, as pessoas começaram a sentir a necessidade de viver em um condomínio fechado, em um local onde poderia ter mais segurança, onde poderia ter mais conforto, e ao mesmo tempo elas não queriam comprar apartamentos ou casas já pré-determinadas ou fabricadas de forma igual para todas as unidades. Elas queriam poder comprar um lote e dentro desse lote, dentro desse condomínio, poder construir. Essa questão do mercado provocou várias mudanças na legislação, provocou várias adaptações, vamos falar assim, para tentar suprir essa demanda. A primeira adaptação que foi feita foi tentar colocar a Lei 4591, né, a Lei das Incorporações do Condomínio, para poder suprir essa demanda. Porém, juridicamente não foi aprovado. Por quê? Porque a 4591 ela necessitava de um projeto, de uma estrutura, né, de uma construção. E não era qualificada a infraestrutura, né, a parte de asfalto, a parte dos muros do condomínio, não eram suficientes para poder determinar a área privativa dessa pessoa. Então, pela 4591, eles não conseguiram suprir essa demanda de mercado. Logo depois, eles partiram para tentar fazer através da Lei 6766, que é a Lei de Loteamento Aberto. Como que eles fizeram? Eles foram nas prefeituras e pediram para as prefeituras, olha, a gente vai fazer um loteamento aqui, porém a gente gostaria de uma autorização para poder fechar esse loteamento. Algumas prefeituras, então, né, de forma proativa, autorizaram esse fechamento, porque para a prefeitura, pessoal, é bom também, porque a prefeitura fechando, nesse acordo de fechamento,
a prefeitura deixa de ter responsabilidade sobre a coleta de lixo interna, sobre a manutenção das vias públicas, sobre a manutenção da iluminação. Então, para a prefeitura é mais barato. Além do que, esse fechamento traz mais segurança, diminuindo a demanda da segurança pública da cidade. Então, para a prefeitura era bom e para os moradores também era bom, porque eles conseguiam fechar aquilo ali e conseguiam trazer a segurança e o conforto que eles estavam buscando. Mas qual que era o problema, pessoal? Quando você faz um loteamento aberto e fecha, você continua tendo ali dentro matrículas das estradas, das vias, das calçadas, das praças, das áreas institucionais, todas públicas. Então, você, pela lei, pelo direito de vir que está na nossa Constituição, você não consegue impedir pessoas de acessarem áreas públicas, né? Então, tinha essa dificuldade que você não conseguia impedir as pessoas de entrar naquele loteamento, né, que o pessoal começou a chamar de condomínio, mas na verdade era um loteamento de acesso controlado. É justamente essa a determinação, né? Se você pode fechar, porém você pode controlar o acesso, mas você não pode impedir o acesso. Como é que é controlar o acesso? É pedir identificação, perguntar o que você vai fazer, onde você vai, mas você não pode negar o acesso. Alguns desses condomínios, entre aspas, os loteamentos de acesso controlado, começaram então a negar o acesso para a população. E isso ocasionou o primeiro grande problema, que era a justiça vinha e determinava que você não podia impedir o cidadão de entrar e acessar, por exemplo, uma praça que está ali dentro, que é pública, né? Que é uma matrícula que foi doada para a prefeitura quando foi aprovado aquele loteamento na 6766. Então esse foi o primeiro grande problema. O segundo grande problema é a questão do pagamento do condomínio, né? Quando você faz esse fechamento, quando a prefeitura deixa de arcar com os custos da segurança, com o custo da manutenção da iluminação pública, com o custo da manutenção das estradas, com o custo do recolhimento do lixo, alguém tem que arcar com esse custo. E normalmente quem arca com esse custo são as pessoas que participam do condomínio. Mas por não ser um condomínio, ser um loteamento, as pessoas têm que se associar. Ou seja, elas têm que se associar numa associação. Essa associação, ela não é obrigatória. Nenhuma pessoa é obrigada a se associar pela nossa legislação. Então, o que começou a acontecer? Você tinha ali, por exemplo, um loteamento fechado de 200 pessoas, né, 200 moradores. Eles se associavam num primeiro momento e compartilhavam esses custos. Mas bastava uma pessoa querer se desassociar, que então ela deixava de pagar os custos, porque ela falava, não, eu estou no loteamento, a minha matrícula é completamente individualizada, ela não tem nenhum relacionamento jurídico com as outras matrículas, muito menos com uma necessidade de se associar com essa associação. Então uma pessoa saía, outra pessoa saía, outra pessoa saía, então de repente aquele conjunto de pessoas tinha uma alta saída de pessoas da associação e o custo fixo para manter toda aquela estrutura ficava muito caro. Então teve alguns casos aí que a gente teve até que desmanchar alguns loteamentos de acesso controlado e voltar o loteamento fechado a virar um loteamento aberto novamente, porque justamente não ficou sustentável no longo prazo, né? Então teve várias demandas jurídicas, várias disputas, né, de pessoas processando esses moradores que não queriam se associar, e acabou que na determinação final lá do STF eles decidiram que não, as pessoas não são obrigadas a se associarem. Então, pessoal, com essas duas tentativas da 4591 e essa outra tentativa pela 6766 não deu certo, mas ainda assim existia a demanda da população por esse tipo de produto, foi então que em 2017, com a Lei 13.465, que é a lei da REURB, mas dentro dessa lei da REURB tem várias outras determinações, que vem então a criação da lei do condomínio de lotes. Então, eles pegaram a Lei 4591, que era a lei da incorporação, e criaram lá uma seção, uma parte que regulariza então o condomínio de lotes. Ou seja, você consegue criar um condomínio, você consegue ter uma estrutura de um CNPJ, vamos dizer assim, que é dono de todos aqueles lotes, e você então consegue comprar uma fração ideal desse condomínio. Esse condomínio ali dentro não tem nenhum tipo de área pública ali dentro, você compra uma área pública ou você doa uma área pública como indenização para o município de fora do condomínio, ou seja, todas as praças, as vias, tudo ali dentro é privado e consequentemente paga IPTU. E você tem então uma estrutura de condomínio, que igual aos prédios, né, que desde a década de 60 já funcionava com a lei da 4591, então a partir de agora, se você comprar o lote, automaticamente você está inscrito naquele condomínio e você tem que arcar sim com os custos daquele condomínio, e se você não arcar, você pode ser processado e executado pelo condomínio.
Então, você resolve tanto a parte de acesso, né? Porque agora, como você não tem área pública ali dentro, você pode não só controlar, mas você pode restringir o acesso apenas para pessoas convidadas dos condôminos, né, dos moradores. E também você tem a possibilidade de poder fazer a venda do lote para a pessoa construir do jeito que ela quiser. Do jeito que ela quiser não, né? Do jeito que o condomínio, né? O estatuto do condomínio determinar que você pode ou não construir. Então você resolveu todos os problemas ali a partir de 2017. Ainda é muito recente. Então, o que muitos empreendedores fazem? Eles vão nas cidades, né, apresentam essa lei e muitas das vezes, como aconteceu aqui na minha cidade, eu fui lá na prefeitura e junto com, né, o Poder Legislativo e o Executivo, a gente passou uma lei municipal que nada mais é do que um eco dessa lei federal que veio em 2017 com algumas regulamentações que o município determina. Por exemplo, uma coisa que o município determina é quantos % da área incorporada nesse condomínio que o empreendedor tem que dar para a prefeitura do lado de fora. Ou, por exemplo, qual que é o tamanho mínimo das vias. Tem várias coisas que a prefeitura pode determinar a nível local, mas a estrutura jurídica básica dessas leis municipais é simplesmente um reflexo dessa lei de 2017. E por que é interessante fazer essa lei a nível municipal? Porque é muito novo, muitas pessoas não conhecem, né? E para você que é consumidor, que vai comprar um lote num condomínio, é muito importante você saber a diferença, né? Quando você pegar a matrícula ali, se for um loteamento, ele vai estar lá, loteamento nome tal, e vai estar uma matrícula totalmente individualizada e não vai ter uma fração ideal de um condomínio. E se você comprar um lote de um condomínio, ele já vai ter lá na matrícula a qual condomínio pertence àquele lote. Faz uma diferença muito grande. Eu sei que existem muitos loteamentos fechados, né, hoje que atuam ou operam como um condomínio, mas as pessoas estão se modernizando, se atualizando e utilizando dessa lei nova que veio para ter a segurança jurídica total. Então, se ficou alguma dúvida, deixe os comentários aqui abaixo ou então manda uma mensagem que a gente vai estar respondendo. Obrigado e fui!